o que o governo federal consegue fazer com aquilo que está colocado nessa lei que o deputado nos mostrou? Qual é a grande beleza, vamos dizer assim, certo? A grande virtude do plano que foi elaborado pelo governo federal? Eu acho que pela primeira vez na mesa, sentaram-se a uma mesa para construir um plano, sob coordenação da Presidência da República, vários ministérios, várias pessoas sentando. Foram inúmeras reuniões. Acreditem, senhores, foram inúmeras reuniões. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui à Casa Civil da Presidência da República participar dessas reuniões. E mais do que isso, com o envolvimento direto da ministra-chefe da Casa Civil, que tem uma equipe brilhante assessorando, ministra Gleisi Hoffmann, e com envolvimento direto e acompanhamento direto da Presidente da República. Esse plano resulta em mais de 18 bilhões de reais que serão investidos pelo governo federal, não só os 15 bilhões de resposta, mas 18 bilhões de reais, são 3 bilhões e 300 milhões a mais, onde a gente vai fazer nesse país a identificação dessas áreas, a gente vai mapear essas áreas, não apenas as áreas de risco, mas as áreas susceptíveis a risco, não apenas aquelas que estão ocupadas, e onde a gente investe em tecnologia da informação. Respondendo aqui completamente a última pergunta do deputado. O que é investir em tecnologia da informação? 2 órgãos criados, certo, que usam essencialmente tecnologia da informação, além do humano, né, que sem o humano nada é possível, certo? Além do humanware, como a gente poderia chamar, certo? Mas tecnologia da informação de ponta. CEMADEM, que é um centro de inteligência, não se apeguem à sigla, é um centro de inteligência criado para monitorar e fazer alerta. Utiliza a inteligência dos diversos órgãos que existem no país, inclusive do Serviço Geológico do Brasil, do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, dos serviços que existem em São Paulo e em todo o país, identificando as áreas de risco alto e muito alto, cruza essas informações com informações meteorológicas, ou seja, quando vai haver um evento extremo meteorológico, se eu sei que embaixo eu tenho uma área com risco alto e muito alto a desastres naturais, eu dou o alerta para o SENAD, que é um outro centro de inteligência também criado pelo governo federal no âmbito do Ministério da Integração Nacional, o primeiro no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, e esses 2 centros completamente conectados e conectados com todas as defesas civis estaduais, municipais e federais, acionam uma verdadeira rede do bem, uma rede que salva vidas. Há muito o que ser feito, meus senhores, muito. Não é pouco o que nós temos por fazer. Eu acho que a exposição do deputado foi absolutamente clara com relação a isso. Mas acho que nós mudamos, através do Congresso Nacional, através do que foi feito por esse brilhante e muito novo deputado que nos representa lá no Congresso brasileiro, especialmente o povo carioca. Certo? O que foi feito pelos pares dele, o que foi feito na Câmara dos Deputados, completamente conectado com o Poder Executivo e completamente conectado com os poderes estaduais e municipais, nós produzimos uma lei e um plano nacional para operacionalizar o que está na lei, que é o primeiro passo para mudar uma realidade. Esse eu nunca vi, eu sou um funcionário de carreira do governo brasileiro. Eu estou iniciando o meu 33º ano servindo ao país como geólogo. Já passei por diversas áreas, certo, do governo federal, trabalhando como geólogo. Em algumas questões trabalhei em áreas que não eram afeitas a geólogo e foi ótimo porque aprendi muito. Meus senhores, eu nunca vi se valorizar tanto conhecimento e informação. Conhecimento e informação de geociências, de geologia. Conhecimento e informação de engenharia. Nós estamos no clube de engenharia. Eu nunca vi um governo valorizar tanto o que a gente chama de conhecimento e informação. Finalmente, alguém, certo, que lidera esse país, e eu estou falando da Presidente da República, entendeu que não se faz absolutamente nada na sociedade do conhecimento, que é a sociedade que nós vivemos hoje, sem conhecimento e sem informação. Para terminar, doutor Flávio,
eu acho que o deputado foi absolutamente brilhante, eu teria apenas isso aqui, certo? Questões relevantes. A lei resgata as ações preventivas, e isso ficou claríssimo. Necessita ser divulgada, discutida e apoiada por toda a sociedade. A lei e o plano que foi elaborado precisa ser conhecido pela sociedade. Eu diria que a próxima reunião desse clube de engenharia precisa ser uma discussão do Plano Nacional de Gerenciamento de Risco e Resposta a Desastres, que está conectado com essa lei. A administração de desastres vista como um ciclo composto de 5 fases, o que o deputado deixou claríssimo. A importância da promoção e educação, treinamento, orientação técnica nas comunidades para a prevenção de desastres. Despertar nas comunidades a percepção de riscos. A nossa equipe, a equipe do Serviço Geológico do Brasil, está indo ao campo pelos municípios desse país, conversando com lideranças comunitárias, conversando com agentes municipais que trabalham com defesa civil, levando conhecimento, mas especialmente explicando a natureza do trabalho que está sendo feita. A inclusão do tema educação ambiental nos conteúdos obrigatórios do ensino fundamental e médio. A visão de cartas geotécnicas e mapas de suscetibilidade como instrumentos de planejamento e ações preventivas, e as cartas de riscos voltadas para as ações corretivas. Operacionalização da lei, ter a compreensão do papel fundamental de uma abordagem integrada, parceria e mecanismos e instrumentos de implementação. A incorporação das cartas geotécnicas de aptidão à urbanização nos planos diretores municipais, medidas de disciplinamento de uso e ocupação do solo são absolutamente necessárias. Eu deixo aqui para vocês uma mensagem de absoluto otimismo. Foi a última fala do deputado e foi importantíssima. A mensagem de otimismo é: nós fizemos, finalmente, algo diferente nesse país para mudar essa realidade. Depende agora de nós fazermos acontecer. Certo? Certo? Eu digo, a pedra fundamental está ligada. Certo? Eu aqui falo em nome do Serviço Geológico do Brasil, certo? Que gera conhecimento e informação geocientífica em benefício da sociedade. Muito obrigado, senhores. Agradeço ao Thales aqui, peço desculpa pelo tempo, mas nós estamos com 45 minutos de atraso. Vamos ter o Cláudio Amaral aqui, representando o Serviço Geológico do Estado. Depois vamos ter o Kelson, que não vai falar, porque já falou bastante, representando Petrópolis. E vamos encerrar esse grupo aqui com o Coronel Guilherme, da Defesa Civil do Estado. Então, vamos ver se a gente consegue, hein, Cláudio? Observar os 15 minutos, né? Eu sei que você fala pouco, ok? Depois nós vamos ter a segunda mesa, e aí vamos abrir para os debates. Então, vamos, Cláudio. Cláudio Amaral. Boa tarde a todos. Eu vou pedir a Ingrid para ir passando os slides, né? Bom, estou aqui representando então a diretoria de Geologia do DRM e a Faculdade de Geologia da UERJ também. Vamos à próxima, Ingrid. Bom, eu estou mostrando isso aqui para o Ribamar. Ribamar, aqui em 2002, estou aqui pagando um tributo à Associação Profissional dos Geólogos. A APG mandou uma mensagem para a então governadora, acho que governador à época, Garotinho, e exigíamos exatamente isso, né? E achei também, Ribamar, lá em casa, talvez alguns aqui tenham participado, um documento que nós fizemos pela Associação dos Geólogos, no tempo que eu ainda estava na barriga da minha mãe, né? 84. O papel dos geólogos nas prefeituras e órgãos municipais. Então fica aí uma história de luta para a gente chegar até esse momento dos geólogos do Rio de Janeiro, em colaboração com os organismos estaduais, municipais e as entidades técnico-científicas. Então vamos à próxima, Ingrid. Bom, como é que fica a nossa situação na lei? Diferentemente do meu amigo Kelson, eu tenho que saudar a lei. Por quê? Porque antes da lei, a missão do Estado estava muito grande, Kelson. Não é verdade? Eu sei que está grande para o município, mas estava muito grande para a gente. Muito grande. A gente tinha que... vamos rachar a conta, é verdade, mas estava grande. A gente tinha que fazer muita coisa pelos municípios e tinha muito pouco de retorno. De modo que eu não vou entrar em detalhes, mas alguns artigos chamam a atenção na lei.
Primeiro, o artigo 4º da atuação articulada entre a União, o Estado e os municípios, né? A questão também do artigo número 8º, estudar e monitorar os escorregamentos e as chuvas causadoras de desastre. Tem sido um erro aqui no Brasil ainda, se dá muito valor à chuva e pouco investimento ainda se tem dado na questão do processo propriamente dito. A questão da produção dos alertas. Vamos adiante, Ingrid. A responsabilidade do Estado. Executar a política, por isso fiz aquela pergunta ao deputado no âmbito territorial do Estado. Participar e instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Meu amigo Luiz Guilherme vai tratar disso certamente no final também, né? Realizar o monitoramento geológico e meteorológico das áreas de risco, em articulação, como o Dr. Tales falou, com a União e também com os municípios, como fizemos lá em Petrópolis, no nosso seminário de gestão de risco em Petrópolis, em maio ou junho, né? E apoiar a União também. Então, as nossas atribuições com a lei ficaram muito claras. Isso para nós do Serviço Geológico e para todos os órgãos do Governo do Estado. A Defesa Civil Estadual tem certeza, o INEA e o CIMERGE, que é o nosso sistema de meteorologia, principalmente para o Serviço Geológico, foi muito positivo. Próximo. Bom, ainda temos aí a análise da responsabilidade. Apoiar sempre que necessário os municípios. Isso foi muito importante, Kelson. Apoiar sempre que necessário. Da mesma forma que o Dr. Tales conseguiu apoiar o Estado, né? Isso foi positivo para nós. Municípios como Petrópolis, Niterói, estou vendo a Jaqueline aí, né? E outros municípios têm uma atuação que já deveria estar divulgada publicamente há muito tempo para o Ministério Público. Até falei com você hoje, a doutora Ana Cristina está aí presente, respondeu, Petrópolis fez um mapa de risco iminente semelhante ao que nós fizemos em Teresópolis, feito pelo Rafael com a nossa participação. É um excelente produto, mas não está público. Tem que estar público. Niterói também, Jaqueline tem um trabalho excelente lá com o grupo, estou vendo a Ana aí também, um grupo de Niterói, isso tem que ser público, porque é assim que o Estado vai participar. E viu meu amigo Alexandre também, de Angra dos Reis, aí, agora apoiando a Defesa Civil Estadual. A Angra tem, infelizmente falei para ele, 3 produtos diferenciados. É preciso que a gente ultrapasse isso em Angra, que a gente tenha um produto que seja a síntese do conhecimento federal, estadual e municipal em Angra. Nós não podemos ter 3 produtos em Angra. Mas isso mostra os erros que foram cometidos nesses, eu diria quase os atropelos que foram cometidos nesse momento em que os desastres se impuseram na nossa sociedade. Próximo. Bom, então eu queria que vocês lessem, está escuro ali, talvez se apagasse a luz melhorasse um pouco. O que é importante são as perguntas. A promulgação da lei já trouxe avanços nos trabalhos aqui no Rio, da Defesa Civil e na sua integração ao planejamento urbano, que foi destacado pelo Dr. Tales e o deputado também citou? Não. Avanços assim significativos diante do que a gente pretende, ainda não, mas abriu, isso aí certamente, um diálogo entre os segmentos da sociedade que trabalham com a questão. No Rio de Janeiro, o maior atraso ainda está no estabelecimento de leis estaduais e municipais, bem como o estabelecimento de um arcabouço institucional. Pois esses 4 órgãos que eu falei do Estado estão nessa luta, na definição de um arcabouço institucional que efetivamente fortaleça as ações de prevenção e controle e que, em última análise, garanta os recursos também. Eu vou mostrar isso mais adiante. Próximo. Então, vejam vocês, esse caminho, como o Flávio falou, não é fácil, isso é quase que nem uma maratona, por isso que eu botei essa imagem aí. Isso aí é o roteiro da maratona da Olimpíada de Londres, cheio de pontos, nem me detive na questão da escala. Mas eu vi ali a matéria final sobre a maratona, foi interessante. A chuva fina que caiu em Londres ajudou os maratonistas que competiram. Com o clima bom para a prova, que estava agradável, estabeleceu-se o melhor tempo. Pode ser esse o nosso cenário, na condução da política de proteção. Pode ser esse cenário. Próximo, Ingrid, por favor. Mas pode acontecer isso aí também. Todo mundo conhece essa foto, né? Esse era o nosso corredor que estava na frente. Ele estava na frente. Ele ia ganhar a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, 2004. E o grande desafio é justamente esse, não apenas a questão do corpo humano, que vai sofrer um esforço muito intenso, mas também porque ocorrem adversidades. E essas adversidades têm que ser resolvidas com inteligência
e compromisso público. Fundamentalmente para uma adversidade dessa aí não deu, né? O engraçadinho aí entrou e complicou a guerra toda. Próximo. Bom, como está a interface da lei com as políticas públicas e os sistemas de prevenção de risco e defesa civil, bem como a assunção, Kelson, dessas responsabilidades? Aí eu boto ali, ó. Temos um programa de um mapeamento, o Flávio já até colocou isso, que é conhecido, não vou entrar em detalhes, que visa reduzir o nosso atraso de 60 anos. É mais ou menos o que a gente estima, que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo, quando a gente vê aqui esse material aqui da Associação do Geólogo, que é de 1983. Né? E apoiamos de forma inconteste os esforços para a implantação de um arcabouço institucional e operacional para a gestão de risco. Então, nós temos um programa, política pública, não apenas o DRM, o Serviço Geológico, certo? Todos os outros órgãos que eu já citei, e nós apoiamos, nós precisamos avançar para ultrapassar aqueles percalços. Próximo. Então, nós temos mapas, vai passando, Ingrid, por favor. Nós temos relatórios, nós temos novos mapas com novas fisionomias, isso tudo disponível no nosso site, e temos o tal arcabouço, que não é apenas estadual. Vejam vocês que o próprio Guilherme, do Clube de Engenharia, não sei se ele já foi, se está aí o Guilherme, ele fala assim para mim, como é que vai ficar esse fluxograma aí? Né? Tem Ministério da Cidade, lá no nível federal, aí tem CPRM, tem Senat, tem CEMADEM, no federal. Aí tem os órgãos estaduais, tem a Mineropar, que não pode ser esquecido, no Paraná, tem o IG de São Paulo, tem o DRM. Mas no nível estadual está o DRM, está a Defesa Civil, que está aqui representado, CIMERGE, ainda tem o INEA. Mas tem outros órgãos aí, tem Secretaria de Obras, tem Secretaria de Fazenda e tem os municípios. A gente precisa criar bagagem para chegar a esse arcabouço. Esse fluxograma tem que ficar resolvido, caso contrário, a operacionalização da lei não vai ser viabilizada. E para que esse fluxograma seja real, é preciso que a gente tenha protocolos de atuação conjunta, tem que ter acordo, tem que ter relação institucional. Cada qual tem que se estabelecer com o do lado e sucessivamente. Temos que ter protocolos. E, de fato, o lançamento, tanto da lei como do plano, eles foram muito positivos. Mas nós estamos ávidos pelos protocolos. Nós não os estabelecemos ainda.